Grande é o Senhor. Deus é tão grande que nos concedeu mais um ano. Hoje é 31 de dezembro de 2022, o último dia do ano. E com toda a fé e com toda a certeza podemos dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Salmo de número 37. Salmo 37 servirá como base da nossa meditação nessa manhã. Nós iremos meditar no Salmo 37, do verso 1 até o verso número 5. E o Salmo 37 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ore mais uma vez conosco, pedindo que o Espírito Santo fale através de mim e que possamos sair daqui cheios, não das minhas palavras, nem dos louvores que vamos entoar aqui, mas cheios do poder, conhecimento e presença do Espírito Santo de Deus. Ore comigo assentado como você está mesmo. Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, nós acabamos de dizer quão grande é o Teu nome, Senhor. Por muitas coisas, o Senhor nos defende, o Senhor olha por nós, o Senhor nos faz justiça, o Senhor nos guia eternamente, por isso nós cantamos com a nossa boca: só o Senhor é Deus, sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre tudo que existe, sobre tudo que existiu e que há de existir. Senhor, fala conosco essa manhã, através da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso guia, e tudo que fizermos, nós pedimos a aprovação, Senhor meu Deus. Nós pedimos unção do Teu Espírito, porque, Senhor, por nós mesmos, nós não conseguimos nada, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos enche de poder. Nós Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Salmo 37, que é a base da nossa conversa aqui essa manhã, onde o tema é esse que está colocado aos irmãos. Nós iremos falar sobre gratidão, nós falaremos um pouquinho sobre fé, nós falaremos sobre propósito. O Réveillon, essa data, o último dia do ano, para muitas pessoas ela tem um significado, e algumas pessoas dizem que não, que ela não tem um significado, ela é uma data como qualquer outra. E dentre essas pessoas que consideram o Réveillon, esse último dia do ano, essa virada de ano, como um dia como qualquer outro, eu me coloco entre elas, ou pelo menos me colocava entre elas, por diversas razões. Então, acho que é o mês passado, eu não me lembro, acho que foi a Lloyd, cadê a Lloyd? Está aí? Está ali. Enviou um vídeo no WhatsApp de um jantar de virada de ano que nós tivemos há muitos anos atrás, onde fizemos um teatro. Que ano que era aquele, você lembra? Que nós fizemos o teatro da escolinha do professor Raimundo. 94 não é, eu não tinha nascido ainda nessa. 94, por aí. Em 1994 eu tinha 11 anos de idade. E eu estava refletindo essa semana sobre essa palavra, para falar aos irmãos, e eu me lembrei daquele vídeo. E eu revi aquele vídeo. Muitos irmãos aqui estavam um pouco mais novos, 1994, alguns anos atrás, faça
Faz a conta aí. E me veio à memória o que era para mim o fim de ano em 1994 com 11 anos de idade. E eu era um dos participantes daquele teatro com 11 anos de idade. E eu fiz um personagem, para quem é um pouco mais velho lembra, chamava Juscelino Barbacena, que só reclamava. Não sei, o diretor da peça achou que eu tinha a aparência dele. Depois procure na internet, você que é mais novo, aí me diz se eu tenho a aparência dele ou não. Mas eu fiz aquele personagem, Juscelino Barbacena, reclamão, que depois de fazer psicologia eu fui entender que ele era um distímico, é aquele que só reclama. E aí eu fui perceber como era o fim de ano para mim em 1994. E o fim de ano para mim em 1994 era incrível. A igreja se reunia, tinha um jantar, e nesse jantar, e nós não tínhamos chácara, e esse jantar seria em algum lugar que teria outras crianças. Foi lá, na Sabesp, sim, lá no clube da Sabesp, para quem é aqui de Fernandópolis, e tinha outras crianças, a gente brincava, era incrível. Eu esperava essa data, 1994. Mas o tempo passou. E vamos chegar a 2015 para 2016. Um Réveillon que marcou muito para mim. Eu estava na casa de familiares em Sumaré, aqui em São Paulo. E eu me lembro da meia-noite, os fogos de artifício. E eu olhava para aqueles fogos e não via sentido mais em nada. Por muitos problemas que eu estava passando. Bom, de 2015 para cá, confesso que dia 31 de dezembro é um dia qualquer para mim. Pelo menos era até ontem. Todos aqui, acredito que todos aqui estarão jantando em algum lugar hoje, com família, amigos. E para mim, o dia 31 de dezembro, se não tivesse jantar, estava tudo certo. Um dia como qualquer outro. Mas refletindo na palavra de Deus, eu fui entender que é assim um dia especial. E aí voltei quando eu era criança. E hoje eu tenho uma criança dentro da minha casa e entendi. E é por isso que a palavra, que Jesus diz, olha, você tem que ser como criança. Porque hoje, no dia de hoje, o meu filho espera muito essa hora à noite, o jantar, e ele quer saber se vai ter outras crianças, o que vai ter. E isso me fez prestar um pouco mais atenção no meu filho, em tudo que ele faz. Por exemplo, dormir. O meu filho brinca, vive, a hora que dá sono faz bum, cai, dorme. Num sono profundo que pode tocar um carnaval do lado que ele não acorda. Porque ele vive cada dia. Não importa se pela manhã ele fez uma arte e eu dei uma bronca nele. Ele vive cada dia. Isso me fez repensar algumas coisas. É claro que dia 5 de março, dia 6 de junho, dia 31 de dezembro, é um dia em que o Senhor nos concede, que o sol nasce, que as coisas acontecem, que coisas boas vêm, que coisas ruins acontecem algumas vezes. Mas a vida é feita de ciclos. E nós precisamos analisar os nossos ciclos. Porque senão as coisas vão ficando iguais. E se tem uma coisa que está na natureza humana, a natureza humana, ela não foi feita para o igual. Por todo dia a mesma coisa. É por isso que a Bíblia, em várias e várias oportunidades, vem e nos diz: é preciso recomeçar, é preciso buscar mais, é preciso conhecer mais. A Bíblia nunca diz: olha, até aqui tá bom, chegou até aqui, tá tudo bem, não precise mais, para você tá ótimo. A Bíblia nunca nos diz isso. A Bíblia diz: é preciso mais. Se é preciso mais, então tem mais.
E isso me fez pensar sobre gratidão. E eu já ouvi muito sobre gratidão. Gratidão, eu ouvia quando eu era criança que gratidão é uma questão de educação. Alguém faz algo por mim e eu, muito obrigado, eu sou grato. Mas gratidão é muito mais. E o que eu gosto, uma das coisas que me faz amar, fazer o que eu faço, estudar o que eu estudo, é porque a ciência de 100 anos para cá evoluiu muito com relação ao conhecimento da mente humana e do comportamento humano. Mas é interessante que as pessoas ouvem o que a ciência descobre sobre como o ser humano se comporta. E quando eu vou à Bíblia, escrita há milhares de anos atrás, eu vejo que estava tudo lá, o que a ciência descobriu agora. Sobre gratidão, quando nós falamos que gratidão é muito mais do que educação, ser grato é muito mais do que um gesto de reconhecimento, ou talvez demonstrar que você se importa, porque isso dá a impressão que gratidão é bom para o outro. Então, algum de vocês faz algo por mim, eu sou grato para que você se sinta bem, e quando vamos perceber, não é assim que funciona. A gratidão faz bem para quem é grato. Então, alguém faz algo por mim, eu não agradeço se alguém fica chateado. Mas, então eu sou grato a ele para que ele fique bem. Não, a gratidão faz bem a nós. Isso é bíblico e a Bíblia ensina a ciência. Quando, estudando gratidão, há um tempo atrás, eu li sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em que 2 pesquisadores, com um grupo de pessoas, dividiu esse grupo em 3 subgrupos. E observaram esses subgrupos por 10 semanas. E nessas 10 semanas, um desses subgrupos teriam que, ao final da semana, escrever no papel 5 razões pelas quais poderiam ser gratos àquela semana que passou. O outro subgrupo deveria escrever no papel 5 razões pelas quais não deveriam ser gratos àquela semana que passou. E um terceiro subgrupo deveria escrever no papel coisas neutras, nada a ver com gratidão. E é incrível que ao final dessas 10 semanas, o grupo que escreveu sobre gratidão, esse grupo teve um aumento substantivo, um grande aumento nos níveis de felicidade e bem-estar. E aí se começou a estudar mais sobre isso, e começou a perceber que gratidão traz otimismo. Ser grato mexe com o cérebro da gente, mexe com a gente. Foram mais além, descobriram que ser grato auxilia em questões físicas. As pessoas que têm costume de exercer gratidão, elas têm melhor saúde, têm uma pele melhor, têm controle da pressão arterial. Ao contrário de pessoas que reclamam o tempo todo. Então, gratidão faz isso. Então, por isso que você ouve muito, seja grato, seja grato, seja grato. Mas a Bíblia vem nos orientar, desde sempre, a importância da gratidão. Mas afinal de contas, o que é gratidão? O que é ser grato? E quando eu procuro o significado dessa palavra, gratidão é um apreço por aquilo que é bom. E isso é o grande problema. O que é bom? O que foi bom para você e para mim em 2022? E aí eu fui procurar o que é bom. Porque se é bom, eu tenho que ser grato. Aí vem a orientação da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, onde a orientação é: seja grato em tudo.
Então tudo é bom. Seja grato em tudo. Em todas as coisas, deem graças, porque essa é a vontade de Deus para mim. E quando eu faço uma análise do ano, tudo foi bom? É claro que não. Foram situações difíceis. Quando eu analiso a minha história de 1994 a hoje, foi tudo bom? Não, não foi. Mas a palavra nos orienta, seja grato em tudo. Precisamos entender melhor isso, para valorizar mais o nosso dia a dia, e para estar mais em contato com o Senhor. Gratidão por tudo. Porque na natureza nada é neutro. Nada fica neutro. Ou vai para cima ou abaixo. E o contrário de gratidão é insatisfação. Ingratidão é insatisfação. E se gratidão traz otimismo, insatisfação traz pessimismo. E se gratidão traz benefícios a mim, a ingratidão, ou a falta apenas, eu não sou ingrato, simplesmente não reconheço tudo, me traz desmotivação. E é por isso que a Bíblia orienta, seja grato em tudo, essa é a vontade de Deus. Ou nós começaremos a ser insatisfeitos. E aí voltamos ao capítulo 37 do Salmo, Salmo 37. Como é que inicia esse Salmo? Vamos ler novamente. O verso 1, 2 e 3. O salmista começa dizendo: olha, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como erva verde. Olha, o salmista está orientando: olha, pare de olhar para as pessoas que você acha que não segue aquilo que você segue, que não faz aquilo que você faz e se dão bem, porque o fim delas é nada. Mas por que nós olhamos às vezes para outras pessoas, para outras situações, para outros momentos, para outras famílias, para outras pessoas e para dizer: a minha vida não é nada, nada de bom acontece? E mais, para aqueles que servem a Deus: olha, fulano, ele é ateu, a vida dele é muito melhor que a minha. Quando a Bíblia nos orienta, seja grato, é porque a gratidão, ela nos move por dentro para entender e para nos livrar desse tipo de situação. E o salmista começa orientando: pare de olhar. E o que eu tenho a dizer é que para parar de olhar para fora, as situações que acontecem com outras pessoas, ou as situações que deveriam acontecer na minha vida, é preciso gratidão. Porque senão a insatisfação, ela traz essa comparação. E não existe comparação. Mas nós começamos a formar isso de uma maneira falsa na nossa mente. Para então imaginarmos uma outra vida. Mas a nossa vida é única diante de Deus. E de novo eu digo, a palavra diz: seja grato em tudo. Mas Fernando, você não sabe como foi meu ano. Mas a Bíblia diz: seja grato. Porque gratidão, o que é bom, seja grato em tudo. Se o significado de gratidão é ser bom, então o que é bom? A vida é dádiva de Deus. Nós estamos vivos por dádiva de Deus. Era para estarmos consumidos, mortos em pecado. Mas Deus, com graça e misericórdia, nos manteve vivos. Tudo é Deus. O ar que respiramos é Deus. Um dia ruim tem Deus. Porque nada é em vão. Estar aqui não é em vão. Os dias que passamos nesse ano não foi em vão.
Porque se não for as misericórdias do Senhor, nada funciona, isso não existe, você não existe. É assim que Deus funciona, é assim que as coisas de Deus são. Se não for Deus, nada vai. É por isso que o Senhor diz, seja grato em tudo. Porque a gratidão, esse reconhecer o que é bom e o bom é tudo, é então reconhecer que tudo é graça e misericórdia, ou seja, gratidão é reconhecimento. Reconhecimento. Como eu posso ser grato em tudo num ano que não foi bom para mim? Você chegou até aqui, é graça, é misericórdia, é Deus, tudo. A partir do momento que começamos a reconhecer que tudo é Deus, que tudo é graça, então nós entendemos a necessidade de ser grato sempre. É aí que está a questão. Gratidão é reconhecimento, não é educação, não é mero formalismo. Vamos orar agora por gratidão. Obrigado, Senhor, por essa semana, que semana ruim que eu tive. Não é isso. Gratidão é reconhecimento. Gratidão é realmente o que a ciência diz. Gratidão é motivação. Gratidão mexe, nos deixa menos ansioso. Gratidão nos deixa mais, nos controla, não só emocionalmente, mas fisicamente. Gratidão é isso mesmo. Mas isso também é criação de Deus, porque nós somos criação de Deus. Isso é ser grato, porque o contrário da gratidão vai além da insatisfação. A gratidão nos coloca em reconhecimento de que Deus é Deus e Senhor de todas as coisas. Deus esteve conosco todos os dias do ano, todos, até naqueles dias ruins, todos, porque tudo provém de Deus. Precisamos reconhecer Deus mais nas coisas, ou então os eternos insatisfeitos. A Bíblia os chama de fúteis. Quer ver? Romanos, no capítulo 1, verso 21. Romanos, capítulo 1, verso 21. Quiser me acompanhar? Vamos ler a partir do 20. Romanos 1, a partir do 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, Deus é invisível. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então os atributos invisíveis de Deus são reconhecidos desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Verso 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Outra tradução diz que se tornaram fúteis em seus pensamentos, obscurecendo-lhe o coração insensato. Então, aqui nós temos como que se reconhece Deus? Onde está Deus se eu não posso ver? Deus está nas coisas que foram criadas. Deus está no ar que respiramos. Deus está na saúde que temos. Deus está nas oportunidades que temos. Deus está em tudo. É nisso que se vê Deus. Então por isso que precisamos ser gratos em tudo, porque Deus está em tudo. E aquele que não é grato, ele é fútil. A ingratidão leva a pensamentos fúteis, ou seja, sem pensamentos, sem nada a acrescentar. Por isso que em tudo devemos dar graças. E aí eu te faço a pergunta: você tem razões para ser grato esse ano? Você tem razões para ser grato pelo ano que passou? Sim, eu tenho. Aconteceram coisas boas. Não sei se tão grato assim.
Deus esteve no controle de todas as coisas. Deus esteve na chuva que caiu, Deus esteve no sol que nasceu, Deus esteve nas estrelas que vimos, nas coisas pequenas. Deus esteve na ciência que temos. Deus esteve no conhecimento humano para que luzes fossem acesas, para que a gente possa estar aqui. Deus esteve nas portas que se abriram e nas que se fecharam. Deus esteve no dinheiro que entrou e no que não entrou. Portanto, é necessário ser grato. Bênçãos são dádivas, mas a vida é a dádiva maior. E se nós estamos aqui, se você me assiste aí, é porque essa dádiva é a maior de todas. Porque sem vida, sem nada. É necessário gratidão. E assim como naquela pesquisa, se incentivou a pessoas a anotarem razões para serem gratos durante a semana, uma pesquisa que não faz tanto tempo assim, vem o salmista, lá atrás, no Salmo 92, verso 1 e 2, dizer assim: como é bom render graças ao Senhor, e cantar louvores ao nome dEle, ó Altíssimo, preste atenção, anunciar de manhã o teu amor, e de noite a tua fidelidade. Vem o salmista lá atrás dizer: como é bom agradecer ao Senhor. Logo que eu acordo pela manhã, eu já agradeço a Deus por estar vivo, por ter dia. E logo para a noite, eu rendo graças pela fidelidade de me manter protegido. Essa é a razão de estarmos gratos. Se nós formos olhar para a nossa situação, para a nossa vida, para as questões, talvez hoje eu tenha muitas razões para ser grato, talvez hoje eu não tenha nenhuma, isso vai depender da circunstância. E a Bíblia diz: quão bom é dar graças ao Senhor todos os dias, todas as manhãs, porque Ele é leal, toda noite, porque Ele é fiel e me manteve protegido todos os dias. Então eu pergunto de novo: existem razões para ser gratos em 2022? Pense sobre isso, reflita e ore sobre isso. Não é bênçãos, não é coisas, não é o que eu espero. Eu agradeço a Deus por toda a graça que me deu, por ter entregado tudo por mim. Gratidão por tudo que aconteceu. Gratidão. Gratidão gera fé. Não existe fé sem gratidão. Por isso que a orientação é: seja grato por tudo, porque sem gratidão não há como ter fé. E o salmo que nós estamos lendo, Salmo 37, que primeiro fala: pare de olhar, pare de reclamar, pare de pensar que existe uma vida melhor, senão essa, diante de Deus. Pare de comparar, pare de colocar a sua alegria em coisas, porque isso vai embora como uma árvore, como uma plantinha que murcha. Depois de dizer isso, o salmista no verso 3, ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confiança, fé. Então primeiro o salmo traz: seja grato, tem razões para ser grato. E a gratidão gera fé. E por que gratidão gera fé? Fé. Gratidão é reconhecimento. Eu reconheço que Deus está no controle de todas as coisas, e depois disso eu confio nele. Mas o verso número 3, nós poderíamos ler ele de trás para frente sem medo de nenhuma heresia. Nós poderíamos ler o verso número 3 do Salmo 37 dizendo assim: alimenta-te da verdade, faz o bem e confia no Senhor. A ordem dos fatores não altera o produto. O que é confiar? O que é fé? Um dos textos mais conhecidos sobre fé, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é a certeza
daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí mora um grande problema com relação à fé. Porque fé é certeza daquilo que eu espero. Certeza daquilo que eu espero é imaginação. Quando pensamos na nossa vida, sobre o que esperamos da nossa vida, o que você espera da vida? Logo você puxa à mente um resultado positivo. Eu espero da vida isso, eu espero que a vida me traga isso. O que você espera que Deus dê de bom à sua vida? Eu espero que Deus faça isso por mim. Eu espero que Deus faça aquilo. Então, fé é certeza daquilo que eu espero, é imaginação. E esse é um grande problema. E é por isso que fé está interligado com gratidão. Porque imaginar um resultado bom sobre algo que eu espero depende de algo concreto que eu estou firmado. Quando eu converso com pessoas, com várias pessoas, não vou dizer nem a maioria nem todas, eu não tenho esse número, mas um grande número de pessoas que falam comigo sobre seus problemas, a maioria desses problemas não é daquela forma. Não é como a pessoa imagina, não é como ela vê. E isso então gera uma certeza de que a vida dela não vai ter um bom resultado. E quando eu pergunto por quê, as pessoas não sabem me dizer. Ou seja, é uma imaginação apenas. Fé, certeza daquilo que vai vir, é imaginação, é a mente. Então quando as pessoas falam comigo sobre problemas, eu então faço elas voltar para uma realidade concreta. Tento, pelo menos, uma realidade concreta, que justifique aquela certeza que ela tem. Por isso que gratidão vem antes de fé. Porque gratidão, eu reconheço que tudo está nas mãos de Deus. Então, por isso, eu tenho a certeza, eu imagino que algo bom vai acontecer comigo. Porque Deus é bom. Essa é a certeza. E a prova daquilo que eu não vejo é imaginar um caminho, um processo para chegar até a certeza que eu espero. Isso dificulta muito a fé algumas vezes. Porque nós imaginamos que para chegar aonde nós queremos chegar na nossa vida, é necessário passar por um processo mais fácil. Mas às vezes passamos por processos difíceis e não vemos saída. Então a fé abala. Irmãos, nós temos fé para o ano que está por vir. Fé é pensar. Pense em 2023. A sua fé é baseada num pensamento, numa imaginação, aquilo que você enxerga para o próximo ano. Mas esse pensamento tem que ter uma base concreta. Fé é firmada em argumentos concretos. Aonde está firmada a nossa fé? Naquilo que enxergamos como o melhor para a nossa vida? A nossa fé está firmada no momento atual que estamos passando? Que alguns de nós estamos passando momentos bons. Ou a nossa fé está firmada nos momentos ruins que passamos? Porque em todos os anos, ouvindo palavras, mensagens dentro de igrejas, eu ouvi dizendo, olha, os momentos ruins nos trazem até Deus. Quando estamos mal, nós chegamos até Deus. Mas momentos ruins às vezes nos afastam de Deus. Porque a fé, baseada em gratidão, como o Salmo diz, é baseada em alimentar-se da palavra e fazer o bem. E o bem se resume ao contrário do que é mal. E a Bíblia diz que o bem é luz e o mal é trevas. Ou estamos em luz ou estamos em trevas. Ou estamos confiantes, baseado em toda manhã, entregar a nossa vida diante de Deus. E toda noite agradecer, porque apesar de tudo passamos. Não esquecer desse hábito, não esquecer disso. Ou a nossa fé abala no primeiro momento bom ou ruim.
ou nós deixamos a Cristo com muita facilidade? No que está baseado a nossa fé? Em boas palavras que eu escuto? Em coisas que me apresentam, que são me apresentadas bonitas? Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz assim: a minha palavra, a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva. Olha, aquilo que eu falei, não foi eu. Dá uma impressão que Paulo está dizendo assim: eu nem tenho muito jeito para falar. Mas em demonstração do Espírito de poder, preste atenção nisso, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo assim: olha, no que se baseia a sua fé? Se o pregador é bom? Ou se a mensagem, hoje eu vim para ouvir, hoje eu preciso ouvir, e eu venho e não ouço? É nisso? No que se baseia a sua fé? Naquilo que você procura conquistar, nas coisas humanas? O que é sabedoria humana? Aí vem Paulo dizer, a pregação, se nós formos ler os versos anteriores, ele vai dizer: eu não tinha condição nenhuma de falar, não é por mim, eu não sou nada, eu sou humano. Irmãos, nós precisamos refletir o que esperamos. No que está baseada a nossa fé para o próximo ano que está por vir? Ser grato a Deus, reconhecimento. Fé é comportamento, é atitude. Fé não é sentimento. Fé é reconhecimento de que nada pode me levar a lugar nenhum, senão Deus, e por isso eu sou grato a Ele. Uma coisa está ligada à outra. Sabedoria humana são coisas humanas. Sabedoria humana é o que o médico pode fazer. Sabedoria humana é o que o dinheiro pode fazer. Sabedoria humana é que pessoas podem fazer por mim. E quando vamos falar da palavra de Deus, nós entendemos e vemos que em situações onde o médico não podia fazer nada, onde o dinheiro não podia fazer nada, onde pessoas não podiam fazer nada, o poder do Espírito Santo de Deus agiu e o milagre aconteceu. Isso é fé. Isso é a fé ilimitada e a fé racional. Não é sentimento. Não é porque um pregador fala bonito. Não é porque pessoas me fazem propostas boas. Não é porque é uma igreja, é uma religião, é algo. Fé é um comportamento de confiar. Confia em Deus, baseado em algo concreto, que é a palavra dele. Alimenta-se da palavra. Fé é alimentada todos os dias. O comportamento de ter fé não é o comportamento de pensar positivo. O comportamento de ter fé é um comportamento de achegar-se a Deus. É um comportamento de estar com Deus. É um comportamento de viver a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de entender e compreender a palavra de Deus todos os dias, porque vai ter dias bons e dias ruins. O ano, os próximos 365 dias do ano que está reservado a nós, pode ser o melhor ano da nossa vida ou o mais turbulento. Fé é crer que Deus está no controle. Fé é entender que a sabedoria humana não vai resolver. Quantas vezes nós nos perdemos e pensamos: Senhor, aí ao invés de pedirmos direto a Deus, falamos: Senhor, mande uma pessoa. Preciso de uma pessoa para me ajudar. Confiança. Só tem confiança quem alimenta da palavra. Só se alimenta da palavra quem é grato. Gratidão, reconheça. É só por Deus. Fé, haja, aprenda desse Deus, participe. Um ano diferente para poder enfrentar, porque sozinhos a sabedoria humana não resolve tudo. Tem situações que só a fé. Não podemos fugir da fé, porque a fé não é para nos oprimir. A fé é para que em momentos difíceis, o nosso relacionamento com Deus fique ainda mais próximo, mais fechado. Fique de pé. Só os homens. Só os homens.
O que é isso aqui? Como, pastor? O pastor entende. É uma suculenta. Isso, filma uma suculenta aqui, Mateus. Uma suculenta. Eu falei só aos homens, porque a maioria deles não entende de planta. Uma colega de trabalho, a Lu, sempre nos assiste. Então, ela gosta muito de plantas. Então, quando você chega à nossa clínica, tem muitas plantas, mas nenhuma fui eu que coloquei. A minha sala tem muitas plantas e nenhuma fui eu que coloquei. Eu não entendo de plantas, não sei cuidar de plantas. Mas algumas semanas atrás, a Lu foi viajar. E ela me deixou apenas uma incumbência. Uma quarta-feira, ela disse, olha, eu estou indo viajar, só volto na outra semana. Ia passar então uns 10 dias. Ela falou assim, então, só uma vez na semana, na quarta-feira. Então, isso era a quarta de uma semana. Daqui uma semana, você passa nas plantinhas, está colocando água. Para elas não morrerem. Só isso que ela pediu. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí eu falei, e essa semana? Eu não entendo. Ela falou, não, pus hoje a planta. Segunda você coloca um pouquinho, pus hoje, quarta-feira. Na quarta você coloca outro pouquinho de água nas plantas. Eu falei, fique tranquila. E ela foi viajar, passou então quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Aí entrou uma pessoa na minha sala, sentou para a sessão de terapia e disse, nossa, suas plantinhas estão morrendo. Eu olhei e falei, eita, não coloquei água e as plantinhas estavam morrendo. Umas semanas, coitadinhas, sem água. Mas dentre essas plantas que tem na minha sala, uma é um cacto. E o cacto estava lá todo intacto. Mas as outras plantas, com uma semana sem água, estavam todas assim, eu nem tinha percebido, eu não entendo de planta. A suculenta não é um cacto, mas eu li para poder ter propriedade para falar que todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Qual que é a diferença dos cactos, das suculentas para as outras plantas? Elas têm uma resistência muito maior à falta de água, falta de sol. Elas têm uma resistência muito maior. As outras plantas têm uma necessidade muito grande de coisas o tempo todo, de água, o tempo todo. E eu vi isso na prática. Já a suculenta não. A suculenta, ela armazena água por todo o caule, por todas as folhinhas. Suculenta. O que isso tem a ver com a nossa palavra de hoje? Gratidão é reconhecimento. Fé é a confiança. E aí, voltando ao Salmo 37, que nós estamos lendo, depois do salmista dizer, não reclame, seja grato em tudo, confia no Senhor, se alimenta da palavra dele. Aí ele vai dizer um texto que a primeira leitura é complexo de ler. O verso 4 e 5, ele diz assim, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, sabe o que ele faz? Ele cumpre. Ele satisfaz os desejos do seu coração. Forte. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele tudo fará. Propósito. O que são os desejos do coração, senão propósitos? Quais são os nossos propósitos para o próximo ano? Porque o Salmo diz que os seus desejos, os seus propósitos, o Senhor satisfará. Então está tudo resolvido. E por que às vezes Ele não satisfaz? Porque qual é o propósito de Deus? O propósito do Senhor para conosco é a eternidade. Então o propósito do Senhor para conosco é viver cada dia do ano que vai vir cheio da presença dEle, através da fé, através da gratidão, e isso nos dá uma capacidade muito maior de enfrentar as coisas. Lá na minha clínica tem tem flores, plantas muito mais bonitas do que o meu cacto, mas nenhuma resiste igual a ele.
Sabe o que é difícil nós cumprirmos, nós elaborarmos propósitos, desejos que o Senhor abençoa e cumpre? Porque os nossos desejos são muito nossos, porque nós vivemos no mundo assim, onde nós temos as nossas necessidades, as nossas coisas. Mas, às vezes, o nosso parece melhor, mas o prazer acaba rápido, depende das circunstâncias. Existem plantas que são apresentadas a nós, que parecem muito mais atrativas do que fazer um propósito diante de Deus de mudança de vida. O propósito é caminho. Gratidão é reconhecimento, fé é comportamento e propósito é caminho. Qual caminho você quer seguir para o próximo ano? Dependendo, você vai ser como uma flor linda que tem a minha clínica, que precisa de água 3 vezes a semana. Dependendo do caminho que você escolher para o próximo ano, você será como essa suculenta, pequenininha, mas resistente, resiliente, inteligente. Ela não bebe toda a água de uma vez, ela guarda para ir bebendo aos pouquinhos, porque se faltar, ela tem. Isso é sabedoria. E a Bíblia fala sobre sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, os desejos do coração são baseados nos nossos sentimentos, esses desejos. E o que sentimos é muito baseado naquilo que vivemos, e sem gratidão e sem fé o que vivemos é em vão. Nós lemos sobre coisas fúteis e inúteis. Qual o teu desejo para o próximo ano? Eu não estou sendo hipócrita, eu só fui entender isso depois de conversar com muitas pessoas durante esse ano, o outro que passou. Conheço pessoas que, por exemplo, têm dinheiro hoje para num dia como esse, agora, sem prévio. Conheci pessoas que sem prévio aviso pode entrar num avião em São Paulo e passar o Réveillon em Paris. Dinheiro não é o problema, mas o único desejo dessa pessoa era terminar com a vida. Conheci pessoas que, é claro que nós temos que cuidar de nós, mas que fizeram do mundo elas, e eu preciso cuidar de mim. Só eu deixo tudo, compromisso sou eu, mas que ao deitar na cama chora com vazio que não entende o que é. É necessário sonhar, é necessário planejar, é necessário crescer. Como eu disse no começo, o ser humano nunca fica assim, ou a gente luta para subir ou a gente desce. Mas quando fala do Senhor cumprir os desejos do coração, vem entender o que vem escrito depois. Entrega o caminho ao Senhor. E entregar o caminho ao Senhor é mudar. É parar de pensar, primeiro eu penso, depois eu oro. Não, primeiro eu oro, depois eu vou. É o propósito que a maioria das pessoas não fazem. Porque as pessoas pensam no imediato, porque nós somos assim, por isso que nós precisamos de fé, por isso que nós precisamos de gratidão, para entender que às vezes o imediato não é o que resolve. É momento de fazermos um compromisso com Deus, para esse próximo ano que vai chegar, de mudarmos o nosso comportamento diante dEle. E eu não estou falando da maneira de se portar, estou falando do dia a dia, a maneira de buscar ao Senhor. Aí sim, com essa mente grata, porque tudo provém dEle, com a confiança de que tudo é dEle, os meus desejos, aquilo que eu sinto, aquilo que eu espero, sempre está diante da vontade dEle. É por isso que Ele cumpre. É por isso. Os desejos do coração que o Salmo fala que o Senhor cumpre, são aqueles que estão dentro da vontade do Senhor para a nossa vida. Eu não sei o que você espera do próximo ano. Qual é o seu propósito? Quais são os seus sonhos? Qual é o seu objetivo? Mas o que eu posso dizer, de nada adianta sua lista de metas se você não entregar ao Senhor tudo aquilo.
que você pensa. Nada adianta. Nós esperamos bênçãos. Mas o que eu trago para refletirmos hoje, nessa última canção, e eu quero que você reflita sobre isso, nessa última canção antes da nossa oração, de nada adianta. Busque a presença do Senhor e a vida vai mudar, porque a palavra do Senhor não mente. Confia, Ele cumpre os desejos do seu coração. A palavra não mente, mas os desejos do seu coração precisam estar dentro da vontade dEle. E para isso precisa de fé, para isso precisa se alimentar da palavra de Deus, para isso precisa mais, para isso precisa de gratidão. É a presença de Deus. Quando o nosso coração mudar de coisas imediatas para o eterno que é Deus, a nossa vida então se transforma e começa a mudar. Pense nisso nessa canção que vamos entoar agora.